What will the future bring from Nintendo? O sucesso da dupla Super Mario Bros. E Nintendo marcou o nascimento dos personagens e da narrativa nos videogames. Enquanto os jogadores mergulhavam no mundo de Mario, Shigeru Miyamoto já estava planejando outro mundo de fantasia para os jogadores poderem explorar e descobrir. Era um mundo remanescente de sua infância nas colinas próximas de Kyoto. Ele gostava de sair para passear e dizem que havia cavernas perto de onde ele morava. Um dia ele pegou uma lanterna e entrou em várias cavernas. Aprendeu as passagens e desenhou um mapa. Anos mais tarde, quando a tecnologia se desenvolveu, ele logo pensou em desenvolver um jogo sobre esse tipo de exploração. Muitos anos atrás, o príncipe das trevas Ganon roubou a Triforce. Nos jogos como Donkey Kong, o Mario do início e o do final eram o mesmo Mario, com os mesmos poderes, e também era assim no Super Mario Bros. No game Zelda, o personagem começa fraco. Ele só tem uma pequena quantidade de energia. Não possui nenhuma arma nem nada. Mas no final do game, ele tem uma variedade de armas e tem muita energia. Essa foi a novidade do jogo The Legend of Zelda. Jogos com personagens já existiam há muito tempo, mas pela primeira vez um game foi bem sucedido em mesclar personagens com ação. Eram histórias épicas, com temas clássicos do bem contra o mal. O protagonista precisava resgatar alguém. Você era um menino que precisava lutar com coragem e se tornar melhor do que era no início, não apenas para o seu próprio bem, mas para o bem da comunidade. A complexidade de The Legend of Zelda, acompanhada por uma trilha musical dramática, trouxe mundos e personagens de videogame que pela primeira vez despertaram empatia no jogador. Zelda, segundo muita gente, foi o primeiro videogame que fez as pessoas chorarem enquanto jogavam. Era muito centrado na história. A possibilidade de sentir o que o personagem sentia e passar por tudo o que ele tinha que passar para se tornar uma pessoa melhor foi uma coisa que comoveu muita gente. The Legend of Zelda foi lançado em 1987 e tornou-se muito popular na Europa, no Japão e na América do Norte. Seguir um personagem que passava de fases e ganhava poderes ao encontrar tesouros escondidos foi muito significativo para uma geração que tinha um enfoque cada vez mais individualista. Os anos 80 foram, sem dúvida, a época em que foram abandonadas todas as ilusões de fazer uma revolução contra o sistema. E os hippies da contracultura haviam se tornado parte do sistema e aceitaram os brinquedos do sistema de peito aberto. Ganhar dinheiro era um objetivo frequente nos games. Com o enfraquecimento da Guerra Fria na segunda metade da década de 80, as tensões entre as superpotências começaram a diminuir. Na era de Reagan e Thatcher, o imposto de renda caiu e a década explodiu em consumismo. O próprio videogame era um brinquedo cobiçado. O que aconteceu foi que, na década de 80, um jovem adulto não via problema algum em gastar muito dinheiro com um console de videogame ou com um computador que servisse para jogar. Isso teria sido impensável para gerações mais antigas. O meu pai, que era contador, não teria comprado um computador para jogar. Ele teria comprado um computador para fazer planilhas. Today, IBM made it official after months of hints and leaks to the press. The Goliath of computers is coming out with its first home computer. It's called the PC Junior, unofficially the Peanut. Jogos de computador eram pouco conhecidos, porque a maioria das pessoas ainda não tinha computador. Na época, pouquíssima gente tinha computador e a maioria dos computadores estava nos escritórios. Eram mainframes enormes da IBM e os jogos eram baseados em textos. A ideia de colocar imagens não era apenas inovadora, mas também era um desafio. Em sua casa no sul da Califórnia, Roberta e Ken Williams fundaram a Sierra Online. Apesar da limitação tecnológica, eles trouxeram grafismos e histórias para os primeiros jogos de computador. Quando nós fundamos a Sierra, a indústria ainda estava engatinhando. Começavam a surgir os primeiros microcomputadores. A Radio Shack tinha acabado de lançar o TRS-80. A Apple estava começando e não era nada fácil. As máquinas eram muito fraquinhas. Hoje em dia, os joysticks têm mais poder computacional do que os primeiros computadores. Em 1980, Roberta e Ken criaram o jogo Mystery House. Ele não tinha som, nem cor, nem animação, mas era dotado de uma característica que nenhum outro jogo de computador tinha na época: gráficos. Embalado num simples pacote plástico, o jogo foi vendido nas lojas de software da região. Para surpresa de Ken, o game se tornou um sucesso e vendeu mais de 10 mil cópias.
Foi um fenômeno recorde para a época, considerando a quantidade limitada de microcomputadores no mercado. Mystery House vendeu praticamente na proporção de um game por computador. Por algum motivo, as pessoas que jogavam no computador tinham uma mentalidade diferente das pessoas que compravam consoles de videogame. Elas eram mais pacientes, por isso, a ideia de um jogo que fosse desafiante e que apresentasse uma série de quebra-cabeças demorados para se resolver não era nem um pouco esquisita para eles. Apesar da crise dos consoles domésticos em 1983, Ken e Roberta conquistaram seu espaço no mercado incipiente dos PCs. A aventura gráfica seguinte foi King's Quest. Quando ainda não se conhecia a placa de som e o mouse, o game apresentava mundos tridimensionais jamais vistos, sons e personagens que eram controlados pelo jogador. Hoje é engraçado olhar para os primeiros jogos porque eles eram serrilhados. Era preciso levar todas as limitações em conta e colocar os pontilhados nos lugares certos. O resultado, se você se afastasse um pouco para olhar o monitor, era um colorido razoável que surpreendia as pessoas. Se todo mundo tolerava aqueles gráficos ruins e aqueles sons ruins, isso mostrava que havia uma indústria em potencial que estava esperando para nascer. No começo, a maioria dos jogos que envolviam heróis era focada na ação. Com alguns jogos, como King's Quest, a ação desapareceu completamente e deu lugar à investigação e ao raciocínio para resolver as charadas. Também era uma situação na qual você não controlava o personagem diretamente. Você era uma espécie de observador e o personagem obedecia às suas ordens, mas você não ficava completamente conectado a ele. Além de a história ser mais complicada, o jogo tinha um ritmo mais lento, então você podia pensar mais e parar para ler os textos, e os quebra-cabeças também eram mais difíceis. Apesar dos jogos de Miyamoto para consoles terem sido muito diferentes dos jogos dos Williams para computadores, sua capacidade de combinar técnicas tradicionais de narrativa com a nova tecnologia era muito parecida. Eles levaram os jogos e os jogadores para onde jamais haviam sonhado. Mas os novos tempos trouxeram uma nova geração de jogadores com diferentes exigências. Isto levaria a narrativa e a tecnologia um passo adiante.